Bom dia. Então, hoje nós vamos começar uma parte nova, né, dando continuidade ao eletromagnetismo, que é o estudo do fluxo magnético, certo? Então, para vocês terem uma ideia, você vai imaginar uma superfície plana que tem uma área A. É o que está desenhado aqui em vermelho, como se fosse uma placa, certo? E essa área é colocada na presença de um lugar que tem um campo magnético uniforme B. Então, em azul aqui você tem as linhas de campo, certo? Olha aqui as linhas de campo magnético. Tudo bem? Aí, se você observar, a placa não precisa ser perpendicular às linhas de campo. Tanto é que aqui é mostrado uma setinha, vou até reforçar ela, que mostra que a normal, quer dizer, uma direção perpendicular a essa placa, N, pode dar uma inclinação alfa, está aqui o ângulo, entre as linhas de campo e a placa, certo? Vou desenhar aqui do lado, como se a gente tivesse assim, um lugar onde tem um campo magnético B, certo? De repente nós pegamos uma placa, certo? De qualquer formato e colocamos aqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente observa é qual é o ângulo que está sendo formado aqui, né? Olha aqui o ângulo. Vou fazer uma perpendicular, vou chamar isso de normal. Se eu acompanhar as linhas de campo, eu vejo que tem um ângulo alfa, tá? Que aqui no caso ele chamou de θ, né? Alfa, θ, tanto faz. Muito bem. Então já temos reconhecido a normal, o campo, a área e o ângulo. Ok? Então, o que vai ser esse fluxo magnético que a gente vai chamar pela letra φ? Uma letra grega, certo? Que representa fluxo. Se vocês lembrarem do segundo colegial, a gente tratava com essa letra também o fluxo de calor que passava por uma parede, né, na transmissão. Então, essa letra representa o fluxo, tá? Então, esse fluxo vai ser o produto entre a indução magnética, B, está aqui, certo? E a área da figura, A. Aí nós multiplicamos por cosseno do ângulo, quando ele existe, certo? Para fazer de conta que nós estamos trazendo isso para perpendicular. Então, quer dizer, quando eu multiplico pelo cosseno do ângulo, na realidade eu estou trazendo essa área como se fosse para uma área perpendicular ao campo para fazer o cálculo. Tá ok? Tanto é que se esse ângulo fosse zero, né? Se θ igual a zero, como o cosseno de zero é 1, o fluxo ficaria campo vezes a área, tá? Porque nesse caso o cosseno vale 1, o cosseno de zero. É claro que isso aqui vale, deixa eu pegar aqui outra. Imagina que aqui nós temos um campo B. E aí nós temos aqui uma placa circular. Certo? A placa não precisa ser retangular. Aí você vai trabalhar com a área da placa por onde isso está incidindo. Certo? Ok. Vamos lá, da sequência então. Deixa eu limpar essa página. Queria abrir uma em cima da outra. Não deu certo. Aí, vamos lá.
Então, quer dizer, eu sei calcular o campo B, né? Então, trazemos aqui, lembrando que a indução magnética é uma grandeza vetorial. Então, quando eu falo em B, né, é uma grandeza vetorial. Portanto, tem intensidade, direção e sentido. É claro que na maioria dos exercícios que a gente vai fazer para vestibular, esse campo pode não ser dado. Quer dizer, você pode ter que calcular. Aí tudo bem, você vai analisar o quê? Onde esse campo está sendo aplicado? É num fio condutor? Mi sobre 2πr. É numa espira? Mi sobre 2r. Né? É numa bobina? Mi sobre 2r vezes n. Aí tudo que a gente aprendeu você vai usar agora, né? Tá ok? Bom, então é uma grandeza vetorial, já vai ter intensidade, direção e sentido. Lembrando também que no sistema internacional a unidade desse campo é Tesla. Tá? Se eu vou trabalhar no sistema internacional e no cálculo do fluxo, eu trabalho também com a área, né? Lembrando que a área eu vou trabalhar com ela em metros quadrados. Aí você vai analisar se o fluxo é o campo magnético vezes a área, então aqui vai ser em Tesla e aqui vai ser em metro quadrado. Ok? Tudo bem? Bom, isso vai ter um outro significado para nós depois, tá? Então, como que nós chamamos no sistema internacional a esse produto entre Tesla e metro quadrado? Nós chamamos de Weber, tá? Então, sempre que aparecer Weber, significa que você multiplicou Tesla por metro quadrado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para sempre trabalhar em metro quadrado, mesmo que a área esteja que as dimensões da peça estejam em outra unidade, nós transformamos para metro, ok? Bom, e lembrando também que esse fluxo magnético pode ser entendido como sendo o número de linhas de indução que atravessam uma superfície, ok? Então, dessa forma, podemos concluir que quanto maior o número de linhas que atravessa a superfície, maior será o fluxo. O que nós queremos ver com isso? Nós queremos ver o seguinte: eu tenho aqui um campo magnético B, eu tenho aqui uma área, vou colocar ela perpendicular aqui, tá? Tem aqui uma área A. Se o fluxo é P vezes A cosseno θ, isso aqui é 1 no caso, eu verifico aqui que o fluxo é diretamente proporcional ao produto campo vezes a área. Então, quanto maior a área, maior o fluxo. Quanto maior o número de linhas de campo de indução, maior será o fluxo também, tá? É diretamente proporcional aos dois, certo? Bom. Daí, a aplicação da lei de Faraday. Aqui tem umas coisas bem interessantes, porque a gente vai utilizar isso, por exemplo, para a geração de energia elétrica, né? Então, esse Faraday realizou uma experiência e em todas elas percebeu um fato comum que ocorria sempre que aparecia uma força eletromotriz induzida. O que é força eletromotriz? Força eletromotriz é o que a gente estudou em eletrodinâmica, certo? Só para vocês lembrarem, deixa eu pôr aqui branco, vocês vão ver aqui. Lembra quando você tinha uma bateria num determinado circuitinho? Essa bateria possui uma força eletromotriz, certo? Essa era a bateria, lembra? Então quer dizer que essa força eletromotriz, ela pode ser gerada por um campo magnético que atravessa um determinado local, tá? Bem, então analisar os trabalhos,
Ele verificou que quando a força eletromotriz aparecia no circuito, ocorria a variação de fluxo magnético nesse mesmo circuito. Né? Então, Faraday observou que a intensidade da força eletromotriz é cada vez maior quanto mais rápido ocorrer a variação desse fluxo. Certo? Então, relembrando outra coisa que nós estudamos anteriormente. Quando você tinha um fio condutor, né, você tinha elétrons aqui que se movimentavam livremente pelo condutor. Quando você analisava a quantidade de carga que passava pelo intervalo de tempo, você tinha corrente elétrica. Tá? O que ocorre aqui? Quando nós analisarmos essa movimentação desse fluxo, essa força eletromotriz vai ser a variação do fluxo pela variação do tempo. Então, quanto mais variar o fluxo no intervalo menor do tempo, maior é a força eletromotriz que nós temos. Certo? Lembrando que aqui em cima vai ser em Weber, aqui embaixo vai ser em segundo. Aí nós temos a força eletromotriz, que isso aqui também pode ser transformado em unidades já conhecidas de eletrodinâmica para vocês, certo? Que seria o volt, tá bom? E aí, só finalizando isso, então tá aqui. O aparecimento de uma força eletromotriz foi denominado de indução eletromagnética. E a expressão descrita acima, vou trazer ela porque estava na outra página, né? Quer dizer, variação do fluxo em função da variação do tempo é a nossa força eletromotriz. Certo? É conhecida como lei de Faraday da indução magnética. Né? Então aqui vocês têm uma bobina. Pelo interior dessa bobina se cria um campo magnético, claro, com a direção e sentido que a gente já aprendeu a determinar quando trabalhou com a bobina. Tá? E aí nós temos a indução magnética que está sendo induzida na bobina. Ok? Então eu vou selecionar alguns exercícios para vocês estudarem. Alguns deles apenas teóricos e alguns de fazer exercício. Não vou mostrar exemplo agora, para vocês quebrarem um pouco a cabeça, tá? E depois eu resolvo os exemplos com vocês. Abraço, meninada.